Olá, gente. Eu sou Valéria Rocha e estou aqui com o Doutor Saúde. Olá, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trabalho com alimentos há quase 30 anos. Sou naturólogo, eu estudo, eu pesquiso. A minha vida foi dedicada a conhecer alimentos que previnem doenças e prolongam a vida. Há poucos dias eu acompanhei no noticiário do Fantástico uma matéria que me deixou preocupado, porque a matéria mostrou para o Brasil o trabalho realizado pelo Dr. Rocha. Mas eu quero aqui chamar a atenção para que você torne-se uma pessoa mais crítica, para não se deixar ser levado por tudo aquilo que nos é apresentado todos os dias. Primeiro, a quem interessa a doença? A quem interessa um povo mergulhado em tanto sofrimento? Um povo mergulhado em usos frequentes de injeções, antibióticos, anti-inflamatórios. Nos últimos anos, bilhões foram gastos em pesquisas. E até hoje, nós não temos uma resposta para o câncer. Nós não temos uma resposta para o diabetes. E o doutor Rocha, ele tentou mostrar em seu trabalho que é possível tratar, controlar e até chegar à cura do diabetes tipo 2. O Dr. Lair Ribeiro, médico cardiologista, nutrólogo, tem a mesma linha de defesa. Ele defende esta ideologia de que é possível usar a natureza, usar os alimentos, não só para prevenir, mas usá-los na profilaxia como uma forma de atenuar as doenças, diminuir o impacto das doenças. E a pergunta que eu faço, por que o Fantástico não fez a mesma matéria, a mesma entrevista com o Dr. Lair Ribeiro, se o Dr. Lair Ribeiro também defende a tese de que diabetes tipo 2 é uma doença curável? Por que que a repórter do Fantástico, lá no Ceará, em Fortaleza, não teve a hombridade de procurar pessoas do nível, do padrão Lair Ribeiro? Se ela tivesse feito isto, ela teria sido humilhada, envergonhada. E a matéria não teria sido vinculada no Fantástico. Portanto, eu não estou aqui desmerecendo o trabalho dos repórteres. Não, não é isto. Só que esta matéria, desta jornalista, foi uma matéria tendenciosa. Foi uma matéria que teve um cunho destrutivo. Porque se fosse uma matéria séria, uma matéria com credibilidade, assim como foi a matéria exibida pela Rede Record no Domingo Espetacular, quando o jornalista Paulo Henrique Amorim trouxe, através da Rede Record, uma matéria brilhante, um trabalho sensacional. Ele mostrou pacientes não escondidos atrás de uma cortina. Ele mostrou pacientes dando testemunhos vivos de que mudaram a vida para melhor, usando e seguindo a orientação do Dr. Rocha. Isto é matéria cristalina, verdadeira.
Não é aquela matéria que esconde um paciente atrás de uma cortina e faz com que haja uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação. E será? Por que esconder? Se é verdade, por que que não foi mostrado os exames? Mostrando para o Brasil, realmente, aqui está, foi gravado, os médicos acompanhando esses pacientes, acompanhando, será que realmente essa testemunha ou as testemunhas seguiram o tratamento usado, orientado pelo Dr. Rocha? No mínimo, é uma testemunha escusa, duvidosa, covarde, tanto quanto quem veiculou a matéria. Porque quando você busca a verdade, você não esconde por trás de um tecido, de uma cortina, com a desculpa amarelada, fútil, de que o depoente não quer se identificar. Isso é atitude de bandido, é atitude de pessoas covardes. Se a matéria fosse séria, o Fantástico teria mostrado a verdade cristalina. O Fantástico teria apresentado provas irrefutáveis de que aqueles depoimentos são verdadeiros, apresentando documentos, exames laboratoriais e mostrando a cara do paciente. Mas não se acovardar, se esconder atrás de um tecido sem provas. Por que que o Fantástico não intimou o Dr. Lair Ribeiro? Por que que esta jornalista, ou repórter, não sei, por que que ela não foi a São Paulo? Por que que ela não ligou para a Academia Lair Ribeiro? Por que que o Fantástico não entrou em contato pelo telefone 011 38 89 0038 e solicitou uma entrevista com o Dr. Lair Ribeiro? O Dr. Lair Ribeiro teria dado uma aula e colocado esta repórter no bolso. Aquele médico que representou a Sociedade Brasileira de Diabetes na reportagem, quando ele disse que o ovo traria um impacto negativo para a saúde da população, infelizmente, ele precisa buscar conhecimento com o Dr. Lair Ribeiro. Porque o Dr. Lair Ribeiro teria mostrado para este médico, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ovo não aumenta colesterol. Portanto, nós precisamos analisar os dois lados da moeda. Quem foi o maior interessado na matéria? O público? Ou as indústrias que fabricam a insulina? Eu não estou aqui dizendo que diabetes tipo 1 seja uma doença curável, porque não é curável, é controlável. Mas eu também não estou dizendo que o diabetes tipo 2 não haja esperança, porque diabetes tipo 2 é um problema nutricional, assim como o câncer, que também é uma doença nutricional. Por trás de todo diabético, por trás de todo paciente com câncer, há um problema crônico de nutrição. Não se faz uma boa medicina, vou repetir, não se faz uma boa medicina sem ter conhecimento nutricional. Se você tentar fazer uma boa medicina sem usar a alimentação como base de tratamento, você estará pegando um peixe, tirando de um aquário com a água contaminada, tratando do peixe e depois você devolve o peixe
para o aquário com água suja, contaminada. Você ajudou o peixe a resolver um problema, que é o sintoma da doença. Mas aí você devolve o peixe para o aquário com água contaminada, você não removeu a causa da doença do peixe. Portanto, não se faz uma boa medicina sem ter como base mudanças nos hábitos alimentares. Médicos que afirmam que a alimentação não tem nada a ver como tratamento, esse médico precisa ser mais sincero consigo mesmo. Esse médico precisa ter uma aula com o Dr. Lair Ribeiro. Eu não estou aqui citando o Dr. Márcio Bontempo, que é um excelente médico, como referência. Eu não estou citando o Dr. Sidney Federman, que é outro grande médico e que usa a alimentação como base de tratamento. Eu não estou aqui citando o Dr. Aloísio França, da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, que é um outro grande médico e professor de medicina, que mostrou para o Brasil e o mundo que a espinheira santa é uma aliada poderosa na cura de problemas gastrointestinal. Eu não estou aqui falando, por exemplo, de cientistas médicos, professores de faculdades de medicina, que são assumidades no assunto. Eu poderia citar uma lista, como o Dr. Vinholes, cientista da USP, e que mostra que é possível tratar e curar doenças usando como base a alimentação. Eu não estou aqui invocando médicos que usam alimentos como base de tratamento. Eu apenas citei o exemplo de um médico, o Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro, além de cardiologista, médico, ele é nutrólogo. E ele mostra nos cursos de graduação para médicos que você não consegue tratar um paciente diabético se você não começar pela alimentação. E o Dr. Lair Ribeiro, ele é muito claro e explícito em seus DVDs e em seus cursos para médicos. Diabetes tipo 2 é uma doença curável. E isto você encontra em todo o trabalho científico do Dr. Lair Ribeiro. Portanto, Brasil, antes de criticar o trabalho do Dr. Rocha, que foi vítima de uma matéria no Fantástico, procure primeiro pesquisar, analisar quem estava por trás da matéria. Quem estava por trás? Todo o trabalho que beneficia a população e que diminui o sofrimento, sempre foi assim. Torna-se alvo de perseguição e de interesses escusos. Portanto, o Dr. Rocha é um médico capacitado. É um médico que mudou a minha vida. E eu conheço vários médicos, eu conheço centenas de médicos que amam de paixão o trabalho do Dr. Rocha. O trabalho do Dr. Rocha tem a mesma linha de raciocínio de outros grandes médicos. Entre na internet, pesquise www.drlairribeiro.com.br. Pesquise na Academia Lair Ribeiro os grandes trabalhos científicos que ele realiza só para médicos, em cursos de graduação para médicos, mostrando que você não consegue fazer uma boa medicina se você não usar a alimentação como base principal de qualquer tratamento, seja câncer ou diabetes. Falando em câncer,
falando em câncer, eu disse aqui na Rádio Globo, aqui do Paraná, aqui na cidade de Bela Vista do Paraíso, que câncer precisa de 2 elementos. Primeiro, câncer precisa de um ambiente ácido. Câncer não sobrevive em um corpo alcalino. A alcalinidade significa veneno para os tumores. Todas as vezes que você encontra uma pessoa com câncer, esta pessoa está intimamente ligado a um problema crônico nutricional. Um corpo ácido. Lembra da história do peixe? Não adianta retirar o peixe. Você não consegue retirar o peixe de um aquário contaminado e tratá-lo e depois tentar fazer com que o peixe tenha saúde voltando a viver num ambiente contaminado. Não adianta passar a vida dando remédio para o peixe. Você está apenas administrando a doença do peixe. Queridos, novamente eu pergunto: a quem interessa destruir um trabalho tão bonito como o que vem sendo propagado no Brasil sobre saúde através dos alimentos? Os 2 piores remédios para a indústria farmacêutica. Guarde isto no teu coração. Primeiro, o remédio que mata. Porque o remédio que mata, ele gera processos. E nenhuma indústria farmacêutica deseja ter o seu nome envolvido em mortes provocadas pelo uso prolongado de remédios. E o segundo pior remédio para a indústria farmacêutica é o que cura. É o remédio que cura. Por isso a indústria desenvolveu uma medicação meio termo. Não mata, porque gera processos, e não cura, porque você dá um tiro no próprio pé. Você cessa a fonte de renda. A medicina trabalha em cima de doenças. A indústria está pautada sobre os alicerces, chamado doença. E nós estamos pautados em cima da saúde. Eu estudei saúde, eu não estudei doenças. Por esta razão, quando você estuda saúde, você pauta a sua vida em promover saúde, não promover doenças. Porque você entende de saúde. O médico, ele estuda doenças. E ele foi condicionado na faculdade de medicina a entender de doenças. Por isso que hoje o médico se tornou um perito em prescrever remédios. E a indústria farmacêutica, ela manipula e controla as faculdades de medicina no planeta. Porque ela é a maior interessada. Vocês lembram daquele livro Medicina Alternativa de A a Z? Um livro que vendeu no Brasil quase 25 milhões de exemplares e que estava incomodando as indústrias no Brasil. E de repente, de maneira miraculosa, vamos assim por dizer, começou a grande perseguição e o livro acabou sendo retirado do mercado, porque incomodou o interesse dos grandes laboratórios, porque a população começou a tomar ciência de que é possível usar alimentos como aliados poderosos na prevenção e na cura de muitas doenças. O objetivo maior, acredite, dos grandes laboratórios é esconder a cura. da humanidade.
os dois negócios mais lucrativos do planeta. Primeiro, o petróleo. E em segundo lugar, a doença. Aquela repórter do Fantástico, lá do Ceará, ela foi tão ingênua na pergunta: por que, se a cura do diabetes tipo 2 existe fora do Brasil, por que não chegou aqui para o povo brasileiro? Querida, como repórter, remova esta ingenuidade da sua vida. Você acha que um país que movimenta 300 bilhões só em diabetes vai ter interesse de dar um tiro no próprio pé? Nunca, jamais. Isto não é só para diabetes, câncer, lúpus, fibromialgia, qualquer outra doença, seja autoimune ou não. Jamais uma indústria que está pautada na doença vai divulgar a cura. Se fizer isto, ela estará decretando falência. Jamais terá essa atitude. Eu agradeço do fundo do coração ao Dr. Márcio Bontempo, médico fantástico que defende a alimentação como base de tratamento. Eu agradeço ao Dr. Lair Ribeiro, outro médico fantástico, que defende a alimentação como base de tratamento. Agradeço ao Dr. Vinholes, fantástico médico cientista, que defende a alimentação, mudanças de hábitos como base de tratamento. Ao Dr. Sidney Federman, médico fantástico, que também defende a alimentação como base de tratamento. Eu poderia citar aqui centenas de profissionais da saúde que sabem que sem uma boa nutrição, sem uma boa alimentação, é impossível fazer uma boa medicina. Se você deseja ter acesso a mais conhecimentos, se você deseja falar comigo, seja onde você estiver, para nós dialogarmos sobre vários outros assuntos, anote o meu contato para que você possa mandar a sua mensagem. naturologojunior@hotmail.com. Eu vou repetir: naturologojunior@hotmail.com. Através desse e-mail, eu vou ter a maior alegria de alma de esclarecer dúvidas sobre alimentos que previnem doenças e prolongam a vida.